Olá, vocês, ouvintes e assinantes da Alta Conexão e também da Rede Gama NGT. Hoje é segunda-feira, dia 13. 13 de julho do ano de 2026 e este é o resumo esportivo entrando no ar. Eu lembro que vocês podem nos ver e ouvir acessando o nosso canal do YouTube da Alta Conexão e também a Rede Gama NGT, no nosso aplicativo, Rede Gama NGT, no streaming redegamangT.com.br e também nas melhores operadoras de TV a cabo. Logicamente, neste primeiro tempo do nosso resumo esportivo, a gente vai falar sobre as quartas de final da Copa do Mundo, Estados Unidos, México e Canadá. Uma Copa que, surpreendentemente, prima por grandes jogos em termos técnicos, táticos e até emocionais. Partidas bastante emocionantes e eu que achava que teríamos muitas goleadas, muitos jogos com nível técnico disparatado, se é que a gente pode chamar assim, tive uma grande surpresa. Na primeira partida das quartas de final, a até então imbatível seleção francesa, ainda imbatível seleção francesa, bateu a equipe do Marrocos por 2-0. Com muita facilidade, a França abriu o placar com Mbappé e depois continuou, ampliou com mais um gol no Dembélé. O que tem assustado os concorrentes da seleção francesa é uma certa soberba dos franceses. Parece que durante a partida eles vão vencer a qualquer momento. Parece que eles vão conseguir fazer o gol a hora que eles bem entendessem. Parece uma certa soberba, a gente chamaria no passado, e aqueles que são contemporâneos, uma certa máscara no jogador Mbappé, mas ele vem fazendo os gols, ele vem levando a seleção francesa a passar fase por fase. Eu lembro que a França não teve grandes dificuldades até agora, não correu nenhum risco nas partidas eliminatórias, mesmo ante o Paraguai, um jogo duro, vencido apenas por 1-0, a equipe paraguaia não ameaçou, e a França é sim a grande favorita ao título. Agora, para ganhar o título, restam 2 partidas de 90 minutos, ou 2 partidas de 120 minutos. Ou seja, são partidas soltas, são partidas individuais, onde uma noite mal dormida de um jogador importante, um problema médico pode causar um jogo ruim, e um jogo ruim pode causar uma desclassificação. A França ainda é a grande favorita, foi a primeira a se classificar para as semifinais e agora ficará aguardando. O primeiro jogo semifinal da França será jogado amanhã contra a seleção espanhola, mas a gente vai falar sobre as semifinais no segundo tempo. Falando então da seleção espanhola, tivemos um grande jogo. Tivemos 4 semifinais, na minha opinião, 3 grandes jogos. O jogo da França foi um passeio francês. A Espanha bateu a Bélgica por 2-1, num jogo duríssimo, onde eu brinco, os sonolentos belgas resolveram acordar na Copa do Mundo, fizeram uma ótima partida perante este excelente time espanhol. É um time muito bem montado, é um time onde o conjunto impera, temos bons jogadores, não temos nenhum craque, mas não temos também nenhum jogador que destoa negativamente. A França ganhou da Bélgica por 2-1, o jogo vinha para um empate perigoso, porque a Bélgica mordia nos contra-ataques e teve algumas oportunidades até para virar a partida, mas o que aconteceu? Uma contusão do goleiro Courtois, uma contusão, segundo ele, no quadríceps da sua perna esquerda, ele queria continuar e o técnico Rudi Garcia acabou sacando o goleiro Courtois e colocando no seu lugar o jovem Lammers. Segunda bola que foi ao gol, ele bateu roupa
para o meio da área, e a equipe espanhola, com um gol de Merino, o iluminado Merino que tinha acabado de entrar, a equipe espanhola acabou fazendo 2-1. Muitas críticas ao técnico da seleção belga. O próprio Courtois deu uma declaração, na minha opinião, absolutamente desnecessária, dizendo que por ele continuaria em campo. Realmente, o técnico tomou a sua decisão de tirar o goleiro belga por contusão. O reserva entrou frio e acabou sendo o responsável pela derrota. Triste momento, triste final para uma geração belga que, em determinados momentos, encantou pela sua qualidade técnica, mas que acaba passando em branco em termos de títulos importantes na faixa internacional. No terceiro jogo de quartas de final, já no sábado, Noruega 1, Inglaterra 2. Um jogo onde tivemos um nível técnico muito bom, um nível de emoção fantástico. A equipe norueguesa reclama muito da arbitragem. Tivemos alguns lances que a gente pode dizer duvidosos, assim. A Noruega alega que no lance do gol da Inglaterra, a bola bateu no cabo da câmera, e ao bater no cabo da câmera acabou mudando um pouco de trajetória, mudando um pouco de rotação. A FIFA informa que, como tem um chip na bola, se essa bola tivesse se chocado com o cabo, ela mudaria de rotação e eles sentiriam na temperatura do chip. Quer dizer, vamos combinar, né? Deram uma passada de pano geral. Se a bola bateu no teto, a partida tinha que ser paralisada e o lance seria lateral para um dos dois times. E assim que funciona quando a bola bate no teto. Agora ela bateu no cabo. E outra coisa, em nenhum momento a FIFA disse que o chip da bola serviria para alguma coisa que não fosse para determinar uma entrada ou não dando gol. Então, na minha opinião, o VAR e a arbitragem cochilaram nesse lance e a FIFA arrumou uma desculpa para que a partida não fosse passível de um pedido de impugnação, um pedido de anulação. Na bola rolada, no jogo jogado, a Noruega primou pela falha incrível do seu goleiro que fechou o gol contra o Brasil e resolveu bater roupa. Ele quis encaixar uma bola num chute relativamente de longe, onde não tinha que encaixar coisíssima nenhuma, e sim colocar essa bola para a linha lateral. E no rebote, o Bellingham acabou fazendo o seu segundo gol, o segundo gol da equipe inglesa. Muita moral, os ingleses com contusões, na base da raça, na base da vontade e também na base da técnica, principalmente do Jude Bellingham, que, na minha opinião, é o melhor jogador inglês. Quem tem a grife é o Kane, mas quem joga bola, na minha modestíssima opinião, é o Bellingham, que foi o responsável, sim, pela virada. Os ingleses chegam à semifinal de novo, novamente, e vão pegar a equipe argentina. E sobre as últimas quartas de final, Suíça e Argentina, a gente vai falar no segundo tempo do nosso resumo esportivo, segundo tempo este que também vai tratar das duas semifinais. Já já a gente volta, Rede Gama NGT, sempre com você. Voltamos com o segundo tempo do nosso resumo esportivo pela Rede Gama NGT e também pela Alta Conexão, abordando a quarta e última partida de quartas de final da Copa do Mundo 2026. Suíça e Argentina fizeram um eletrizante jogo na cidade de Kansas. Realmente, 1 para a Suíça, 3 para a Argentina. Um jogo que parecia, no início, mole para a Argentina. Com menos de 15 minutos, o baixinho McAllister, faz um gol de cabeça dentro da pequena área suíça. 1 para a Argentina, 0 para a Suíça. Este foi o placar do primeiro tempo. No segundo tempo, os argentinos começaram a mostrar um certo cansaço e acabaram sofrendo o gol de empate da equipe suíça do jogador Embolo. A Suíça empatou, a Suíça foi para cima quando tivemos o lance polêmico. O jogador Embolo, que já tinha recebido um cartão amarelo de forma justa no início da partida,
acabou simulando uma falta do jogador argentino. O árbitro português prontamente puniu o jogador argentino com cartão amarelo, e aí o VAR, analisando as imagens, viu que não tinha acontecido nenhuma falta, nenhum toque do jogador suíço no jogador argentino, ou seja, caso de simulação. E caso de simulação é passível de cartão amarelo. O árbitro português corretamente retirou o cartão do jogador argentino, punindo o jogador suíço com o cartão amarelo. O grande problema é que o jogador suíço já tinha o cartão amarelo e acabou, então, ao receber o segundo amarelo, sendo expulso de campo, e isso jogou por terra todas as chances da Suíça de bater a Argentina ou até de sobreviver até que se chegasse a decisão por pênaltis. A Argentina não fez um grande jogo, o jogo foi para a prorrogação, e em uma jogada individual, num lance de muita qualidade técnica, fez um golaço 2-1, e no final da partida, o Lautaro Martínez, o Lautaro acabou fazendo o gol que selou a vitória, 3-1. Os argentinos passam com justiça, muita reclamação da parte suíça. E a gente está aqui para analisar friamente. O árbitro português, na situação do jogador embolou, cumpriu a regra. O jogador embolou foi muito ingênuo ao não saber que a regra tinha mudado. A regra mudou. O VAR, antes da Copa do Mundo, só podia intervir em lances de cartão vermelho, erro em lances de expulsão. A partir desta Copa do Mundo, o VAR pode intervir quando o árbitro erra com cartão amarelo. E foi o que aconteceu. O VAR agiu corretamente, o árbitro não teve a oportunidade de, em campo, perceber o que tinha acontecido e foi corrigido pelo VAR, tudo dentro da regra neste lance. Agora, o que as pessoas estão contestando, e eu também me incluo, é que nas últimas 3 partidas eliminatórias, o VAR foi muito bonzinho com a equipe argentina, analisando todos os momentos à risca, todos os momentos muito bem analisados, seguindo a regra, ou seja, nada a reclamar. Agora, contra a Argentina, não é a mesma coisa. Lautaro Martínez, que fez o gol, foi para a torcida e se atirou nos braços do povo. E a lei manda que, se um jogador faz esse tipo de comemoração, é passível de punição com cartão, eu não sei se com cartão amarelo ou com cartão vermelho, e aí, nesse ponto, o péssimo árbitro português. Eu tenho um colega meu que deve estar, inclusive, assistindo esse resumo esportivo, que foi um grande auxiliar padrão FIFA, Walter José dos Reis, que disse assim para mim, durante o jogo da Argentina e Suíça: meu amigo, esse árbitro português não apita nem a Série C do Campeonato Brasileiro. Realmente, o árbitro português, que já vinha de lambanças em Champions League, faz uma lambança quando era só aplicar a regra. Ele aplicou a regra de um lado e não aplicou do outro lado. Bom, findas as quartas de final, a FIFA conseguiu que os 4 melhores times do mundo do ranking chegassem às semifinais da Copa do Mundo. França, Argentina, Espanha e Inglaterra são os 4 melhores times do ranking da FIFA e teremos 2 semifinais eletrizantes. Na minha opinião, uma de um nível técnico excepcional, que será França e Espanha. Esse jogo será o jogo da técnica. Será que a Espanha vai conseguir segurar o imparável time francês? Acho muito difícil, mas pelo futebol jogado até agora, o único time que, na minha opinião, consegue parar a seleção francesa é a seleção espanhola. Amanhã, França e Espanha estarão jogando, e na quarta-feira, na minha opinião, o jogo de maior emoção, ingleses e argentinos revivem uma semifinal de Copa do Mundo. Será que finalmente vão conseguir parar Messi e companhia limitada, Messi e seus coleguinhas argentinos?
E Bellingham vai continuar destoando positivamente da seleção inglesa? E o Kane vai conseguir chegar a uma final de Copa do Mundo? Todas essas são perguntas muito importantes e que a Copa do Mundo vai esclarecer para a gente nas próximas terças, amanhã e quarta-feira, sempre às 16 horas, para você assistir. E, logicamente, o seu resumo esportivo vai estar abordando todas essas nuances, todos esses momentos de um futebol maravilhoso, uma Copa do Mundo muito legal em termos de emoção. Tem muita gente discutindo algumas atitudes da FIFA, realmente algumas atitudes da FIFA muito esquisitas, mas tecnicamente, taticamente e emocionalmente estamos tendo uma excelente Copa do Mundo. Parabéns à FIFA, já surgem rumores que teremos 64 equipes da próxima Copa do Mundo. Muita gente critica. Eu acho o seguinte, onde passa um boi, passa uma boiada. 48 para mim é muito, mas como é que faz com 48 vai com 64? Com 64 equipes, a FIFA vai conseguir que na fase de grupos classifiquem-se apenas os 2 primeiros. A gente vai parar de ter aqueles joguinhos de compadre, onde um empate pode classificar as 2 equipes. Nosso resumo esportivo no seu segundo tempo vai ficando por aqui. A gente volta já já com o nosso terceiro tempo, onde a gente vai levar para vocês alguma coisa de outros esportes e também o nosso futebol tupiniquim, que já já volta ativa. Rede Gama NGT, sempre com você. Voltamos com o nosso terceiro tempo do resumo esportivo, o nosso tempo extra. Falando ainda de futebol brasileiro, tivemos 3 amistosos a serem destacados ontem aqui no Brasil. Fluminense 2, Bahia 0 no Maracanã. Corinthians 1, Cascavel 1 em Cascavel. E Grêmio 3, 1 para o Cruzeiro no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Olha, com toda sinceridade, eu sou da época que amistoso era para você fazer um amistoso, um jogo-treino, com camisa sem televisão, sabe? Com camisa sem numeração. Agora, fazer amistoso, vender ingresso. Por exemplo, o Corinthians foi a Cascavel para jogar em Cascavel, num campo todo esburacado, acabou empatando com um time da Série D do Campeonato Brasileiro. Ou seja, isso é uma coisa que denigre a imagem do clube. No Rio de Janeiro, Fluminense faz a festa, convida o Bahia. Aí o Rogério Ceni vem reclamar da arbitragem. O Rogério Ceni achou que o Fluminense ia fazer um amistoso contra o Bahia no Maracanã, com árbitro carioca, e ia fazer o quê? Ia chamar... Não, sabe? Então, assim, é uma besteira fazer declaração de que não valeu a pena ter vindo, então por que veio? Outra coisa, Fluminense e Grêmio em Brasília. A troco do quê? Os jogadores se desgastarem, pegarem avião, ficarem em concentração, depois fazer concentração para amistoso, depois eles reclamam, o calendário cansa. O correto estão as equipes que fizeram jogos treino. O Palmeiras fez jogo treino com portões fechados, o Atlético Paranaense fez jogo treino com portões fechados, o Coritiba fez jogo treino com portões fechados, o Internacional, acho que foi até contra o próprio Coritiba, que fez um jogo treino com portões fechados. Então, assim, fica expondo o seu time, expondo para a sua torcida, vendendo ingresso, colocando em campos ruins. O que ganha isso? Todo mundo em São Paulo hoje está falando, tá vendo? O Corinthians passou 40 dias treinando e não serviu para nada, não conseguiu ganhar do Cascavel. Aí a torcida do Bahia falou, tá vendo? Rogério Ceni ficou 40 dias treinando na equipe e continua a mesma porcaria, para não dizer outra coisa. Aí, lá no Rio Grande do Sul, todo mundo falando, tá vendo? Luiz Castro é um super treinador, o Grêmio ganhou do Cruzeiro 3-1. Não adianta nada. Serviu para absolutamente nada esses amistosos. Bom, desabafo à parte. Vamos falar um pouquinho do esporte olímpico brasileiro, que tem duas notícias. Uma muito boa, Luísa Stefani, ao lado de Gabi Dabrowski, a canadense, foram vice-campeãs do torneio de Wimbledon, um dos 4 Grand Slams. Luísa Stefani, que vai se solidificando como uma das melhores duplistas do mundo, hoje é a 4ª melhor jogadora de duplas feminina do planeta.
E também falando um pouquinho da VNL, o Brasil, na sua seleção feminina, acabou perdendo 2 partidas das 4 jogadas nesta última final de semana. Termina a fase de classificação entre os 8, vai jogar as quartas de final, que será jogada, acho que na China, se não me engano, em Macau, e pegará a equipe japonesa na primeira rodada de quartas de final. O grande detalhe, o grande destaque negativo, mais uma contusão da excelente meio de rede, da excelente central, Julia Kutz, considerada uma das 3 melhores centrais do mundo, ela rompeu o cruzado de novo. Serão pelo menos mais 8 meses de recuperação entre cirurgia e retorno às quadras. Muito triste isso. Ela que ficou fora das Olimpíadas de Paris em 24 por conta de mesma contusão, o rompimento no seu cruzado. Ela estaria negociando a sua ida para o voleibol italiano, acaba optando por passar esses 8 meses em Belo Horizonte, onde fará a cirurgia e todo o seu tratamento. Força para essa ótima central, que vai precisar de muita força para seguir em frente na sua carreira. E por falar em seguir em frente, o nosso resumo esportivo vai seguindo, vai ficando por aqui e volta na próxima segunda-feira, com certeza, celebrando o vencedor, o campeão da Copa do Mundo 2026. Façam suas apostas: Espanha, França, Argentina e Inglaterra. Excelente semana a todos e volto na próxima semana.